Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Com antecedência, antes de pedir like ou inscrição, peço que vocês assistam esses dois vídeos aqui. Caso contrário, vocês não vão entender absolutamente nada desse daqui. Mas em resumo, o meu irmão Samuel, de 6 anos, contraiu uma doença degenerativa, chamada Legg-Pertz. Pouco a pouco vai apodrecendo o osso da perna, o fêmur. E depois de um tempo, ele adquiriu outra doença degenerativa, chamada osteocondrose, com a mesma premissa da Legg-Pertz. A única diferença é que essa doença era no pé. Ambas as doenças causavam uma necrose e impossibilitando meu irmão de andar. E nesse vídeo de agora, eu vou dar continuidade no caso do meu irmão. E também nesse vídeo eu tenho novidades maravilhosas para vocês. Então família, espero que vocês já tenham se inscrito nesse canal, deixado o seu like. Por favor, compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para que eles tenham o mesmo comportamento com esse vídeo e ajudem a nossa família Quarteto Alves a crescer. Agora sim família, vamos pro vídeo. Então rapaziada, olha isso daqui. Isso aqui é o resultado de uma ressonância e eu vou estar explicando ela para vocês. Quando saiu o primeiro resultado da ressonância do sêmen, a necrose dele estava em 30%. E eu e minha mãe, a gente conversava muito se ia ou não piorar, porque estávamos desolados. Mas para honra e glória do Senhor, pois somos uma família cristã, fizemos campanhas pedindo a cura do Samuel. Muitas pessoas oraram e clamaram pela cura do meu irmão Semi. O que tanto pedimos, Deus nos ouviu. A cura do Samuel. No resultado desta ressonância, além de mostrar que a necrose parou, já mostrou que a Legg-Pertz dele está no estado de fragmentação e reossificação. E 10% já foi reossificado. Mas para eu dar uma resposta mais técnica para vocês, eu quero mostrar a entrevista que nós fizemos com o Dr. Samuel. Ele é pediatra e especialista nessa doença, aqui na Emote de Suzano e também em Mogi. E caso o Samuel estivesse com muita dor ou ainda na cadeira de rodas, esse seria o médico que iria operá-lo. Um excelente doutor. E agora nós vamos deixar vocês com a entrevista que fizemos com ele, onde ele dá uma explicação mais técnica e assertiva sobre o diagnóstico do Samuel. E o doutor foi muito empático. E foi muito claro com a gente na hora de falar o resultado do diagnóstico de Samuel. No momento em que a gente está muito apreensivo, muito preocupado, ele teve muita cautela para falar com a gente. E galera, com uma doença tão oculta como a Legg-Pertz, um doutor esclarecendo essa doença de forma mais clara é muito melhor. Não só de uma forma técnica, mas de uma forma fácil de entender. E conhecimento é tudo, família. Essa doença não é conhecida por quase ninguém. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar até o Samuel ser diagnosticado com ela. E ninguém da nossa família teve problemas assim. Então agora eu vou deixar vocês com a entrevista do doutor e tudo que ele for falando. E em alguns momentos eu vou aparecer aqui para vocês, dando continuidade e explicando algumas outras coisas sobre o caso do Samuel. Ele vai falar de uma forma mais técnica e esclarecendo, claro, e eu vou falar o que a gente passava em casa com ele. Enfim, família, fiquem com a entrevista. A gente passou com o senhor em julho do ano passado, doutor. O início Da Legg-Pertz. E aí do pezinho a gente passou com o senhor em dezembro. Então, em relação ao Legg-Pertz, né, a gente tem um acometimento em torno de 20%, tá, da epífise femoral proximal, né, que é a região onde vai se formar na cabeça do fêmur, tá bom? Isso é um bom sinal, tá? Um acometimento baixo em relação à estrutura total, tá? Então a chance de a gente evoluir para um quadro com uma esfericidade da cabeça bacana, né? Uma concentricidade que não vai trazer tanto prejuízo para ele no futuro é maior, tá bom? Lógico, não sei se o senhor lembra, mas a primeira ressonância dele, ele estava com mais de 30% de necrose, não sei se o senhor lembra. E essa, pelo pouco que eu sei, se tiver tudo certinho, é como se o ossinho já tivesse reossificado 10%, né? Ou não? Ele começa a entrar numa fase de reossificação. Ele está com 5 anos, né? Então a gente tem algumas fases da doença, né? A doença é distribuída em 4 fases, tá? Então a gente tem a hora que ela faz uma necrose da cabeça, depois ela fragmenta, ela começa a reossificar. A gente tem a fase residual, que é a fase de formação novamente dessa cabeça. E essa fragmentação é o que, na verdade, doutor? Depois que necrose, então como se a cabeça ela morresse e ela começa a fragmentar, começa a formar pedacinhos, né? Ah, entendi. E aí isso é o momento que ele vai ter um pouco mais de incômodo, mais dor, é a parte um pouco mais sensível da doença. E ele está vendo isso agora, doutor, ou não? Ele já provavelmente está passando por essa fase, né? A gente já está numa fase um pouquinho mais avançada em relação à doença. Mas a gente não pode ainda falar que está no estágio final, doutor? Não, ainda não. Ainda não está no estágio final, tá? E o do pé também, né? A gente tem a lesão, tá bom? Que apareceu aqui, né? Então a gente tem a osteonecrose crônica do navicular, tá? Que é a doença de Kohler. Então ele tem tanto no quadril quanto no pé praticamente a mesma doença, a mesma alteração. Então por isso que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado e acompanhar esse rapaz mais de perto. Sim, então vamos supor que se daqui a uma semana ele começar a mancar,
a gente já sabe que é o pezinho, tem que colocar com a botinha ou não? O ideal é a gente evitar grandes esforços. Tá? Então Sim. correr, ficar pulando, né? Sim, Usar isso- sempre um tênis com amortecedor. Aqueles pulos que ele dava do balcão pro chão. Isso, doutor, graças a Isso. Deus, depois que começou a doença e a gente colocou ele na cadeira de rodas, mesmo que eu sei que pareça ser impossível, mesmo ele sendo um autista severo, parece que ele entende que ele não pode mais pular e não pode mais correr. E quando a gente se deparou com a doença, eu sou da igreja esconderijo do autismo, eu e a minha família, e a gente começou a fazer campanha em casa, então foi um clamor muito grande de várias igrejas, a minha bispa. E se eu imagino uma campanha numa casa que tem 3 crianças autistas, né, que na hora que a gente começava a louvar, ele só voltava a enlouquecer, porque o barulho incomoda eles. Então foi assim, foi um clamor muito grande, foi uma comoção muito grande, que a gente queria realmente tocar o altar de Deus. E na última semana, doutor, quando faltava a última semana para acabar a campanha, o Semi não conseguia mais andar. Foi quando a gente trouxe ele aqui e descobrimos a osteocondrose. Então, a gente buscando a cura, apareceu mais o foco de doença no corpinho dele. Então, a gente ficou muito abalado com o que aconteceu. Eu lembro, assim, como se fosse ontem, quando eu li para o senhor falou assim, mas eu tenho uma coisa boa. Eu tenho quase certeza que parou a necrose da perninha dele. E eu queria dizer para o senhor assim, que eu sou muito grata pelo senhor ter entrado na nossa vida, por estar cuidando do meu filho, porque eles são tudo que eu tenho na vida. E uma forma de gratidão, doutor, eu não sei o seu gosto, não sei nada do senhor, mas a gente comprou uma lembrancinha do senhor, a nossa família. Poxa vida, muito É muito obrigado. simples, Eu mas é uma agradeço forma de de coração. coração. Como vocês estão vendo, essa entrevista foi um momento muito especial para nossa família. E a minha mãe trabalha muito comigo e com meus irmãos sobre a gratidão, porque é como ela fala, quando a gente agradece, a graça do Senhor desce. E como o doutor está acompanhando Samuel há muito tempo, com muita cautela e sendo muito empático, e estava nos dando muito apoio, a nossa família quis presenteá-lo, por todo o cuidado e carinho. Não vou mostrar pra não aparecer lá. Só curioso, depois eu vou ver sozinho. Tá certo. Isso aqui pra mim é um carinho, eu agradeço de coração, mas o mais importante... A gente que agradece, doutor. E a Obrigado. gente ficava, o que a gente pode comprar ali? Porque ele é meu melhor amigo, doutor. Pra mim o Mas mais é só uma importante forma. é o que sai daqui de dentro e é Então, expressado. que em nome de Jesus, o nosso mundo, não só o Brasil, tenha mais médicos como o senhor. Então, só uma última pergunta. Vamos supor, não existe possibilidade do ossinho começar a reossificar e voltar a necrose? Isso não? É muito difícil que isso aconteça. Nem tá? o pezinho, Normalmente a doutor? doença vai progredindo, né, para Pra um grau cura, de né? melhora. Ah, sim. Exato. E nem no pezinho dele, doutor? Tá? Ou pode voltar? Difícil. O que pode acontecer é aparecer no outro, por exemplo, né? Então a gente tem um pé que está em melhora e o outro E o pé outro piorar. que pode acontecer. Entendi, a gente teria mais ou menos 1 ano e meio. A gente tem mais aí uns 2 anos e meio ainda de acompanhamento para entrar na última fase ainda. Nossa, Tá? A gente está mais ou menos do meio para o final da doença. tá ótimo, doutor. Tá bom? Tem Obrigada, 1 ano e doutor. meio aí mais ou menos, então esse é o período em que ele começa a entrar nessa fase de ossificação para a tendência da fase residual, que é a fase onde vai completar a formação da cabeça do Ó, doutora, a fêmur. pessoa fazendo braço, E ó, na com os parte gatos. Ó, do doutor, pé. olha isso. Ih, rapaz, Não ó, tô para, amanhado na doutor. cara, hein? Ficou meu? dando cabeçada nos gatos Deu aí. cabeçada nos gatos, doutor. Mas será que ele tá mais calminho, Tá doutor? mais tranquilo, Ele né? tá leve, doutor? Ele tá bem mais Sim, difícil? bem mais agitado, né? Sim, ele tá bem mais calminho. Acho que é porque era Emoji, né? Aí Pode teve ser, que andar de mais carro, aí longe. teve... Outra coisa, meu amor, que eu quero te fazer uma Sim. pergunta. Sim. A gente já pode doar a cadeira de rodas ou ainda não? Pode, Já pode doar? pode. Ai, glória a Deus! A não ser que ele volte a ter dor. Aí a gente vê. Se estiver tudo bem, estiver indo bem, sem dor, né? Dependendo de como tiver os exames, aí a gente passa essa cadeira para abençoar mais alguém. Isso mesmo. Amém. Tá ótimo, então, doutor. Era só essas minhas dúvidas. Eu te agradeço mais uma vez. Imagina que eu agradeço. Muito obrigado. Minha família, doutora, minha família que agradece ao Eu Senhor. fico feliz O Senhor tem aí sido pelas um anjo na nossa palavras. vida e eu te agradeço. Amém. Que tenha mais anjos terrestres como o Senhor, tá? Que Deus te Eu abençoe. também espero isso que estamos precisando, no geral, Sim. né? Então, na hora da doença, doutora, é muito difícil. Quando uma pessoa chega e o profissional, ele entende aquela coisa muito no que ele estudou, muito, como se fala, ele não vive a dor. O enfoque na doença. Ele vai saber orientar o que deve fazer, os passos da gente, então ele só vive a dor. Então, quando a gente chega ali em vocês e a gente sente esse amparo, ai, doutor, é Deus. Você se sentirá assim. Obrigada, Glória a tá? Deus. Por tudo, querido. Que Deus te abençoe, Amém. doutor. Que Deus te abençoe. Amém. E o que o Senhor fez pela minha família, Deus entregou 1 milhão de vezes mais na sua. Em todos os sentidos.
Tá bom, querido? Obrigada. Então, família, espero que vocês tenham entendido a entrevista, compreendido mais sobre essa doença, que, como eu falei, é uma doença oculta, quase ninguém conhece. O médico ainda não liberou o Samuel da Legg-Pertz, nem da osteocondrose, mas basicamente ele deixou a entender que sim, o Samuel está curado. E como a gente orou muito pela cura do Samuel, minha mãe prometeu um culto de ação de graças para Deus. E como minha mãe preza muito pela gratidão, ela resolveu fazer 3 cultos de ação de graças ao Senhor. Um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Um em cada sábado. Então, gente, foi muita dor, muita luta, cadeira de rodas, ajuda da escola, muita campanha e oração, igrejas orando. Então, se o pedido foi grande, a graça também deve ser grande. Por isso, os 3 cultos de ação de graças. Enfim, família, eu gostaria de agradecer a todos que oraram, todos que ajudaram diretamente e indiretamente. E a gente crê com todo o nosso coração que o Samuel não vai ter nenhuma sequela, pois a sequela sempre é o último estágio. Pois eu não contei nos últimos 2 vídeos pra vocês, mas a sequela da Legg-Pertz e da osteocondrose seria a pessoa não conseguir agachar totalmente, sentir dor quando ficasse muito tempo sentado, enfim, são unifatores que não dá para listar todos aqui. Ou uma doença que a pessoa pega quando já está muito velha, mas por conta da Legg-Pertz ou de problemas assim degenerativos, a pessoa tem quando já tem 30 anos, 40 anos, problemas precoces para a saúde, igual esses aqui que estão inscritos no canto da tela. Enfim, família, essas são as sequelas. Mas nós temos fé que o meu irmão será curado por completo. Se a cura é completa, não vai existir sequela. Em nome de Jesus. E é isso, galera. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido essa entrevista. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que a gente quis passar aqui. Que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra geral. Não esqueçam que informação é tudo. E a gente queria agradecer em especial pelo doutor. E doutor, muito obrigado por tudo que o senhor está fazendo por nossa família. Semi, você é o amor da vida da mamãe. A cada dia que eu acordo e que eu tenho você do meu lado e seus irmãos, eu vejo que Deus me deu o melhor e maior presente da vida, que são vocês 4. Filho, a tua cura foi concedida por Deus. Foi um grande milagre que Deus fez. E eu e os seus irmãos e todo mundo que clamou por você, lutamos, descemos, clamamos e Deus nos ouviu. Então que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque foi Ele que fez esse milagre. E meu filho, não tenha nunca dúvida que nós amamos muito, muito, muito você, meu amor. E te desejamos o melhor do mundo para você. E, enfim, família, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Eu sou imensamente grato. Deus abençoe a todos. Falou!